É, mas eu entendo que o questionamento do Erlan passe pela questão da centralização, né? Se é preciso ter um órgão para cuidar disso. O que a gente tem até agora colocado é que, do jeito que está, reina a ineficiência, né? Na situação atual de combate à violência no futebol no Brasil. Bem, eu vivi a época de mudança na Inglaterra como torcedor. Sempre me espanto aqui a debate sobre esse assunto, porque é sempre focalizado em soluções de baixo por cima. Punições, tal, ações policiais fazem parte. Mas um fenômeno da massa como o futebol, você nunca muda somente com coisas de baixo por cima, né? Tem que ter algum tipo de diálogo com os próprios torcedores. A experiência na Inglaterra, na verdade, poucos falam sobre isso. Mas o combate contra a violência foi muito facilitado porque, de repente, violência no futebol ficou fora da moda. Isso tem uma explicação. Exatamente. Se chama ecstasy, né? 88 é conhecido na Inglaterra como o segundo verão de amor. Porque, de repente, é uma onda de ecstasy. E, de repente, o cara que, o ano passado, estava brigando num arquibancada de futebol, ele estava, 3 horas de madrugada num campo, num rave, totalmente chapado no ecstasy, falando, eu sou laranja, eu sou laranja. Obviamente, eu não estou indicando que as autoridades no Brasil fornecem grande quantidade de ecstasy para torcedor de futebol. Não, melhor não, né? Mas o que eu estou... que precisa ter um canal com os próprios torcedores para isolar aqueles que querem brigar com os outros, né? Isso, quando você fala, Barreto, em inteligência, isso, para mim, seria um trabalho de inteligência. Ajuda a torcida de eles mesmos combater o problema. Como faz isso na realidade social do Brasil? Não sei. Mas outras pessoas são pagos muito mais do que eu para pensar sobre isso. Mas, de fato, aqui a gente acredita muito no poder da punição, né? Que se punir, a violência acaba. E a punição já existe. Embora ela seja ineficiente, ainda seja branda em alguns casos, seja mal aplicada, mas a punição sozinha já se mostrou ineficaz para resolver o problema da violência. Eu não queria soar ingênuo aqui, né, Marcelo? Mas, assim, diante disso, eu tenho dúvidas assim, se o Estado brasileiro, de fato, tem condições de tomar conta de um assunto tão complexo como esse. Não que não precise, que a gente não precise de políticas, né, de políticas públicas para lidar com esse problema da violência nos estádios do futebol brasileiro, no esporte brasileiro. É claro que a gente precisa. Mas tenho dúvida se o Estado brasileiro, com todos os outros problemas que existem na sociedade brasileira, ele conseguirá. E acho que tem uma... Eu não quero soar ingênuo, porque o que eu vou dizer aqui pode soar ingênuo, mas eu não quero. Mas a pergunta que deveria ser debatida, que eu acho que é aí que você está chegando, Tim, né, com essa sua reflexão sobre êxtase na Inglaterra, assim, é uma pergunta muito básica, mas assim, eu não vejo isso sendo falado. Assim, sempre vai em cima da punição, né? Como é que a gente pode punir os torcedores que atravessam o limite da racionalidade, da civilidade, né? Mas assim, é uma pergunta básica. O que leva uma pessoa a se tornar tão violenta nos estádios de futebol? Quais são os motivos, né? Eu sei que isso é uma pergunta muito complexa, não? Isso aqui não é um consultório de psiquiatria, não somos isso, mas assim, o que leva um número tão grande de torcedores a aderirem a organizações que tradicionalmente são violentas, algumas torcidas organizadas são tradicionalmente violentas, e o que leva esse pessoal a viver disso, entendeu? A viver e a estimular isso, né? É só porque hoje tem redes sociais, antes não tinha, como é que é a situação do país, é um dado que é da nossa realidade, né? Não só do Brasil, mas da América do Sul. Acho que é muito pouco debatido. Por que as pessoas ficaram tão violentas? As pessoas, os torcedores e torcedoras, se tornaram tão violentos nos últimos anos, né? Não vejo isso sendo debatido no meio, né? No final das contas, somos primatas.
Somos. Somos primatos. Somos primatos. Você sabe que Macacos, né? chimpanzés lutam entre para si só para a empolgação da luta. Né? Sem sentido, não estar lutando para comida, é só empolgação de luta. E somos primatos. Mas esse quadro da violência, eu acho que ele não é, o futebol ele mostra isso. Né? O futebol, sempre digo isso aqui, é uma vitrine, né, da sociedade. Isso não ocorre só no futebol. A sociedade brasileira é violenta. Nós somos um país extremamente violento, é só lembrar os índices. A violência está na política, a violência está nas eleições, a violência está no dia a dia. O futebol só mostra isso. Né? Então, o que aconteceu nos últimos anos que nós ficamos nós éramos assim, não víamos, não sabíamos, ou a gente está desenvolvendo um aspecto violento cada vez mais a cada ano? Né? Fica aqui a pergunta, a reflexão, né?